Então, bom dia, irmãos. Nós vamos começar nosso culto cantando, como é nosso costume. Vamos cantar Sou Forasteiro Aqui. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu rei e salvador vos manda em seu amor as boas novas de perdão. Eis a mensagem reconciliai-vos já, é ordem que ele dá, reconciliai-vos já com Deus. É ordem do meu rei que todo pecador arrependido já confesse ao Salvador o pecado seu, pois ele prometeu dar o perdão por seu amor. Eis a mensagem que nos deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá, reconciliai-vos já com Deus. No meu eterno lar não haverá temor, nem lutas e aflições, nem mais tristeza ou dor, e os remidos já lhe receberão as boas novas do Senhor. Eis a mensagem que nos deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá, reconciliai-vos já com Deus. Vou pedir para o pastor se desmudar e nos levar a Deus em oração, por favor. Ó querido Senhor, nosso bendito Deus, obrigado pela tua grande misericórdia, pela tua bênção sobre nossas vidas. Nos levantastes hoje de manhã, Senhor, nos fizestes despertar, sustentados pela tua misericórdia, e nós te damos graças por isso, Pai, razão pela qual também, ora, nos reunimos aqui para o culto ao Senhor. Aceita, ó Deus, a nossa adoração, a nossa gratidão, nossas contribuições e o nosso amor, ó Pai. Que o Senhor possa receber todo louvor, toda adoração, que não nos inclinemos, ó Deus, para buscar nada além do Senhor e da tua glória. Obrigado por essa manhã, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar cantando ainda sobre Jesus Cristo. Nós vamos cantar Junto a Ti. Minha possessão eterna, és o meu maior amor, bem maior que o bem da vida, és meu Deus, meu Salvador, junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo
na jornada minha aqui, quando pelas santas portas da feliz Jerusalém eu puder entrar na glória, gozarei o eterno bem junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti. Quero andar contigo sempre na jornada minha aqui. Jesus, o só pensar em ti, dá para perceber que estamos pensando no nosso Salvador e refletindo sobre ele. Jesus, o só pensar em ti, minha aflição desfaz, e o ver-te bem melhor será, é descansar em paz, muito doce só ao coração do pobre pecador, o nome que lhe dá perdão, Jesus o Salvador. Jesus, meu Rei, meu Salvador, meu terno e bom pastor, meu advogado, meu Senhor, meu forte Redentor. Bendito o nome de Jesus, em ti esperarei, tu que morreste sobre a cruz, em ti confiarei. A nossa leitura bíblica é uma coleção de versículos que falam sobre a necessidade de ficarmos com os olhos fitos em Jesus Cristo e o nosso futuro. Então, eu vou ler, são de 3 passagens diferentes, poderia colocar mais, mas 3 já deu. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Hebreus 12, de 1 a 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, esquece esse aqui. E de fato somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. 1 João 3, de 1 a 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado
à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra, nos ajude a pensar naquilo que lemos. Vamos não esquecer que temos necessidades financeiras e vamos contribuir generosamente. Vamos também cantar, antes da mensagem, Cristo Jesus há de reinar. Cristo Jesus há de reinar por onde quer que o sol passar. Seu reino no mundo irá fluir enquanto a lua reluzir. Precisa eles se erguerão, hinos os povos cantarão, glória darão ao Deus Senhor, nos sacrifícios de louvor. Tribos e reinos de além-mar, no seu amor hão de habitar. Vozes infantes se erguerão e o santo nome bendirão. Povos cristãos da Santa Grei, honremos nosso grande Rei. Anjos entoem ao Senhor e a terra exulte em louvor. Amém. Temos mais uma vez o privilégio de ter o pastor Davi Paes com a gente. E não esquece de tirar o mudo, pastor. Todos estão me ouvindo? Agora sim. Ok. Deixa eu dar um gole aqui. É triste quando a gente pega o café esperando que esteja quente e ele está gelado, né? Em Natal ainda estaria quente. Bom dia, meus irmãos. É um prazer, mais uma vez, poder trazer este devocional bíblico junto com os irmãos. E peço que os irmãos tenham um pouco de paciência com esse pecadorzinho aqui do lado. Já está chegando na hora dele tirar a soneca dele. Então ele fica um pouquinho chato mesmo. Vamos para Efésios. Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 6. Enquanto os irmãos chegam lá, agradeço ao pastor Arthur, pastor Mark também, a oportunidade que nos dão de trazer este devocional, a confiança também. Quer dizer que nos confiam este púlpito, mas não temos um púlpito aqui, apenas na memória, não é? Então, agradeço aos meus irmãos pela oportunidade que me dá de servir ao Senhor. Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 6. Efésios 4, de 1 a 6. E nós faremos da mesma forma como fizemos na semana passada.
Visto que nós não temos tanta proximidade para fazermos uma exposição contínua em Efésios, eu parti hoje para a próxima sessão dessa carta e queremos trazer à memória algumas coisas que Paulo já disse, e isso nos servirá como introdução. E o que Paulo diz em Efésios capítulo 4 será o nosso motivo dos pontos, aplicação e conclusão deste devocional, desta mensagem hoje pela manhã. Então vamos ler Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 6. Logo após nós iremos orar ao Senhor e ficaremos no nosso devocional. Vamos ler. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos a Deus em oração. Senhor, nós agradecemos a Ti pelo belo dia que nos dá. Agradecemos ao Senhor porque nos proporciona tecnologia suficiente para que, ainda distantes, possamos contemplar a face de alguns dos nossos irmãos, possamos ouvi-los. Mas, ó Pai, rogamos que o Senhor nos ajude para que o quanto antes e no tempo propício possamos estar juntos como igreja do Senhor, juntos fazer um culto a Ti de forma pessoal, ó Pai, de forma que podemos ouvir a voz uns dos outros no canto congregacional, podemos sentir o calor humano, podemos responder às orações de forma próxima uns dos outros. Também podemos, ó Pai, ter aquele tempo de comunhão que, sem dúvida, é singular para o Teu povo. Nós clamamos por este dia e pedimos, ó Pai, que nos auxilie a transmissão do ensino. Eu peço, ó Pai, por mim, que o Senhor me ajude a ser claro nas minhas palavras, que eu use termos simples e colocações bem feitas, para que o povo do Senhor seja edificado, para que a Tua igreja continue no crescimento, para que nós possamos ser capacitados pela Tua palavra a sermos crentes que andam de maneira digna do Senhor. Então, assim pedimos ao Pai que nos auxilie no nome de Jesus. Amém. Então, Efésios, meus irmãos, capítulo 4, versículos de 1 a 6, basicamente inicia uma sessão dentro desta epístola. Não sei quantos se lembram da semana passada, e essa semana para mim passou tão devagar que eu sempre acho que faz uns 2 ou 3 domingos que eu já preguei aqui, que eu dei aquele... que estudamos, né, Efésios 2, mas foi só semana passada. Então, vimos na semana passada, em Efésios capítulo 2, que o apóstolo Paulo, ele cobra, mediante explicações do que aconteceu conosco, ele nos traz verdades doutrinárias que nos devem conduzir a uma vida de piedade. E essa vida de piedade, ela não é resultado de uma fé cega, ela não é resultado de uma obediência que são como passos no escuro. Mas nós olhamos em Efésios capítulo 1, 2 e 3, que Paulo nos dá doutrina, ele nos dá pontos nos quais nós podemos nos basear. E eu não sei se eu disse, eu penso que sim, é como uma autoescola. Geralmente, aqui no Brasil pelo menos, quando você vai aprender a dirigir um carro numa autoescola,
eles já não te sentam logo assim que você chega na autoescola em um carro. Você passa pela aula teórica, então eles te dão as bases, a gente sabe que muitas vezes bem fracas e às vezes sem sentido, né? Mas eles dão aquelas bases para você poder, assim que chegar no carro, que é o próximo passo da autoescola, você já tem pelo menos uma base teórica. Não estou comparando o ensino da autoescola e a eficácia dele com o que Paulo faz aqui em Efésios. Mas é basicamente a mesma construção de ensino. Paulo primeiro nos dá bases. Quando nós olhamos para as suas epístolas, nós seguimos geralmente esse corpo de doutrina e aplicação, ou de parte teórica e parte prática. Então, em Efésios, nós temos essa divisão feita a partir do capítulo 4, versículos de 1 a 6. Quando nós olhamos para trás disso, nós temos muitas exortações doutrinárias, nós temos muitas exortações aos leitores que se apeguem às doutrinas que foram expostas. Então, quando nós olhamos para Romanos capítulo 12, nós temos essa mesma transição, nós temos Paulo fazendo uma doxologia, né, um grande louvor ao Senhor, que aqui em Efésios está do versículo 20 ao 21, do capítulo 3, quando ele diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Então, a parte doutrinária, ela finda com essa doxologia, e logo em seguida temos a parte prática. O pastor Mark leu para nós hoje Colossenses, capítulo 3, e é exatamente também aquela parte quando Paulo faz tal transição e inicia a parte prática. É interessante porque estas transições que nós temos nas cartas de Paulo, elas começam geralmente com um rógubus, ou um portanto, ou um pois. Temos este chamado, esta exortação a fazer alguma coisa. Temos um motivo pelo qual fazer, temos esse pois, ele se baseia em todo o que já foi ensinado anteriormente, e daí ele começa a nos dar motivos práticos, ou naquele caso, né, motivos práticos para a igreja de Éfeso a continuar a servir ao Senhor baseado naquilo que já foi edificado como um alicerce no texto anterior. Então aqui nós temos esta palavra, nós temos pois, temos um portanto. Então nós temos aqui um apelo. Paulo ele nos ensina que o desafio da vida cristã ele não é composto por uma obediência sem sentido, não é? Não é como quando uma criança fala, por que eu tenho que fazer isso? E a mãe diz, porque eu quero, ou porque eu estou mandando. E não diz o motivo, né? Quando nós olhamos para Efésios, capítulos de 1 a 3, e também dentro de toda essa epístola, nós vemos que Paulo ele exalta muito a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja da qual nós, que somos salvos, fazemos parte. Então, no decorrer do capítulo 1, 2 e 3, ele já expôs as doutrinas das quais isso forma base para que nós sejamos componentes da sua igreja. Então, no capítulo 1, Paulo fala que nós somos predestinados. Depois ele diz que nós somos liderados por Jesus Cristo, que é o cabeça. Nós somos ressuscitados, capítulo 2. Nós somos arrebanhados, capítulo 2, versículos 11 a 22. Nós somos amados. Então, quando Paulo traz o propósito central da epístola, nós vemos que o propósito central dessa epístola é demonstrar o propósito eterno de Deus em estabelecer a sua igreja. E nós somos a sua igreja. Por isso, essa epístola, ela não somente tem valor para os crentes em Éfeso, mas ela também tem valor para nós que estamos aqui. Então, entrando em Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 6, nós temos um texto bem interessante. Nós temos um texto que introduz esta parte que envolve mais ação da parte do cristão e nos convida
a um andar, a um viver, a um proceder de uma maneira diferente da qual nós procedíamos antes. É interessante, meus irmãos, apenas abrindo aqui um parênteses, né? Ou como disse uma vez um seminarista, apenas abrindo aqui uma aspas, abrindo aqui um parêntese, é muito interessante porque nos dias de hoje nós vivemos em tempos da igreja que não se apega à doutrina. Já por alguns anos passados, nós tínhamos algo talvez um pouco contrário. Tínhamos igrejas que se apegavam à doutrina, mas se esqueciam da prática. Não é? Eram ligadas talvez ao ensino, à parte doutrinária, bem conhecedores do texto bíblico. Até me recordo muitas vezes de abrir a Bíblia do meu avô e ver várias cores, tantas marcações, que não dava para saber se o mais importante era o que estava marcado ou o que não estava marcado. E essa era a Bíblia dessas pessoas mais antigas. Porém, o que nós víamos é que o conhecimento, o simples conhecimento da doutrina, o simples conhecimento da teologia, não tem valor se esta não altera o procedimento do cristão. Então, o cristão não receberá o valor devido ou não terá o valor devido na igreja se ele apenas for grande conhecedor do texto bíblico, assim como um pastor. Se tivermos um pastor que é o melhor teólogo que este mundo pode ter na época, se tivermos um pastor que se esmera dia após dia, hora após hora, aconteceu alguma coisa aqui? Os irmãos ainda estão me ouvindo? Tá todo mundo te ouvindo, Davi. Você é o moderador agora, entretanto. A conexão do pastor Mark caiu, aparentemente. Isso não vai dar certo. Então, podemos ter um pastor que é muito estudioso, mas este pastor não valerá nada para a igreja se ele não aplicar estas coisas que conhece à sua vida. Então, assim como não basta saber que Jesus Cristo existiu, não basta ter o conhecimento teórico sobre Jesus Cristo, se nós não crermos e não colocarmos nos nossos corações e depositarmos assim a nossa fé. Se não fizermos isso, não somos salvos. Então, assim, entendemos que quando olhamos para as Escrituras, existe algo que vai muito além do mero conhecimento intelectual. E é por isso que Paulo dedica, basicamente, grande parte das suas epístolas à prática da igreja. Paulo, sim, se preocupa muito com a doutrina, mas ele se preocupa com uma doutrina sadia. E o que é uma doutrina sadia? Uma doutrina sadia é uma doutrina que produz boas práticas na igreja. Então, quando nós olhamos para Efésios, capítulo 1, Efésios capítulo 4, versículo 1, Paulo roga em cima destas verdades. E o que eu vinha dizendo? Vinha dizendo que antigamente os cristãos se preocupavam muito, digo os batistas, porque é nesse meio que estou inserido, se preocupavam muito com a doutrina, mas esqueciam um pouco da prática. Nos dias de hoje, nós sofremos de um mal, se posso dizer, antônimo, né? Contrário. Por quê? Nós queremos muitas vezes colocar as nossas práticas ou ter as nossas práticas sem ser baseados na doutrina. Quero dizer com isso, nós temos carregamos muitas influências. Me recordo de uma conversa com o irmão uma vez, e ele falou, fazemos assim, assim, assim. Eu perguntei, por que nós fazemos assim? E ele disse, porque eu fui ensinado assim. Então, não estou dizendo que é errado ensinar alguém, mas nós hoje fazemos muitas coisas, ou temos uma prática sadia, assim entendo, conhecendo a igreja dos irmãos, conhecendo a minha igreja lá em Natal, mas sinto que temos pouco conhecimento doutrinário. Temos sido, talvez,
levados por essa nova leva de cristãos que tem pouco interesse em conhecer realmente o Senhor. E daí nós caímos nesse outro erro. Caímos no outro erro de achar que a prática supera a doutrina. Não. As duas devem andar de mãos dadas, são como trilhos de um trem. A palavra deve nos conduzir ao céu e nós devemos, nessa vida, manter uma prática saudável baseada nas doutrinas da qual a Bíblia nos ensina. E é por isso que o pastor Arthur, é por isso que o pastor Mark, é por isso que os pastores que procuram ter um ministério saudável se empenham não somente em transmitir para os irmãos pontos selecionados das Escrituras, mas procuram, no final de cada mensagem, algumas vezes no final de cada ponto do sermão, trazer aplicações. E o que seriam essas aplicações? Seriam motivos práticos que a Escritura nos leva que a Escritura nos conduz a proceder. Então, capítulo 4, ele está exatamente nessa transição, que é a prática e especificamente a relação com os outros cristãos. O versículo 1 do capítulo 4, meus irmãos, ele é como se fosse para nós um alicerce. Não sei quantos daqui já participaram da construção de uma casa, eu não sei quantos daqui já estiveram envolvidos em construção, eu não tenho muita experiência, mas há uns 2 anos atrás, talvez 3 anos, participei da construção de uma casa pastoral em Serrinha. Lá em Serrinha, temos várias, não sei qual é o termo, mas seria pedreira, né? Eles fazem extração de pedras, eles usam dinamites para fazer o corte nas pedras. Então, as casas lá, para serem duráveis, precisam ter bons alicerces. Então, eu me recordo de, junto com alguns pastores e irmãos de lá, pensando como faríamos o alicerce. E daí alguém disse, é fácil, vamos cavar 1,5 metro de alicerce, jogar pedras e colocar concreto. E daí eu pensei, acho que vão construir um prédio com tanto alicerce. Mas depois me mostraram que a igreja foi construída com um alicerce mais baixo e já tem grandes rachaduras por causa das explosões que acontecem próximo à igreja. Capítulo 4, versículo 1, em Efésios, é como o alicerce de tudo quanto está para vir. E este é um alicerce bem fundamentado. Nós temos primeiramente um rogo do apóstolo Paulo. Versículo 1, Paulo diz, rogo-vos, pois. Veja que Paulo aqui, ele não está apenas nos chamando para nos dar um conselho, ou para nos fazer um carinho e dizer, olha, faça assim porque é bom. Não, baseado em todo aquilo que o Senhor fez para nós, baseado em toda aquela grande teologia que Paulo trouxe do versículo capítulo 1 até o capítulo 3, ele traz para nós, rogo-vos, pois, a este grande apelo, a uma exortação. E esta exortação é baseada na consequência do contexto anterior. Ou seja, a nossa prática, meus irmãos, o nosso agir, o nosso procedimento cristão, ele precisa ser embasado na doutrina. Por isso, não se esqueçam, não banalizem, não deixem de lado a importância que é conhecermos a doutrina. A doutrina não é apenas importante para não sermos levados, como o próprio apóstolo nos diz, levados de um lado para outro por qualquer outro vento que possa nos acometer. Mas a doutrina também serve para nos fundamentar os passos dia após dia. Por isso Paulo diz, rogo-vos, pois, eu. Então, rogo-vos, pois, eu, o apóstolo do Senhor, que sofro por causa do meu bom procedimento. Não estou aqui endeusando o apóstolo Paulo, não estou fazendo nada disso. Sabemos que ele era um pecador, mas sabemos também que Paulo buscava com a sua vida o bom procedimento. Eu não consigo deixar de lembrar algumas vezes, ou às vezes dia após dia,
Segundo aos Coríntios capítulo 8, quando Paulo fala com relação a Tito e a outros irmãos que estavam responsáveis pela coleta, e a certa altura Paulo diz para os irmãos, porque importa que procedamos bem perante os homens e perante o Senhor. Então, o crente deve se preocupar com o seu procedimento. E o seu procedimento não é firmado em aleatoriedades, mas ele é firmado no bom alicerce da doutrina bíblica cristã. Por isso, Paulo diz, rogo-vos, pois eu. E de forma similar ao capítulo anterior, ele mostra a sua condição prisioneiro. E a sua condição de prisioneiro não é um prisioneiro de César. Ele não é prisioneiro de Roma. Por mais que ele esteja preso de uma ótica humana, em poder das autoridades políticas da época, ele entende que as suas cadeias são resultado da vontade do Senhor na sua vida. Então ele diz, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor. E na sequência, Paulo ele traz para nós uma tarefa muito árdua. Paulo coloca sobre os nossos ombros um grande fardo, um grande peso. E esse grande peso vem com uma cobrança de procedimento. Então ele diz, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis. Na semana passada, nós vimos que este andar, que Paulo fala para nós, assim como ele também diz no versículo 10 do capítulo 2, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nós vimos que este andar não é escrever uma palavra no chão e andar em cima dela. Nós vimos que este andar é um procedimento, este andar é um modo de vida, assim como Paulo nos ensina em Gálatas. Ele diz, com relação ao fruto do Espírito, ele diz que se nós andarmos no fruto do Espírito, nós não satisfaremos a carne. E este andar é exatamente o procedimento, é uma vida cristã. Então Paulo aqui está nos chamando a um procedimento. Qual é este procedimento? Que andeis de modo digno. Não sei quantos dos irmãos aqui já foram no Mercadão da Lapa. Eu já fui levado pelo nosso pastor Arthur Mucilo. Ele me comprou lá algumas vezes um X infarto, que é aquele lanche de mortadela, né? E dividimos ao meio, para que pudéssemos morrer juntos e chegar ao céu juntos, né, pastor? Brincadeira. Mas quando você vai nesses mercados maiores, você consegue ver aquelas balanças mais antigas, não é? Que você coloca um peso de um lado e daí você compensa com o outro peso do outro lado, buscando uma equivalência. Quando Paulo diz aqui, andeis de modo digno, é basicamente isso. Não estou dizendo que você precisa de uma balança, colocar a Bíblia de um lado e você sentar do outro e buscar uma equivalência. Mas este andar de modo digno é como uma balança, onde o crente precisa pesar o seu chamado e colocar de uma maneira equivalente à sua vida. É interessante porque este pedido, por mais que seja belo, por mais que possua as suas glórias ao cristão, nós nunca conseguiremos atingi-lo de uma maneira perfeita ainda neste mundo. Isso é um pouco triste, porém não podemos pensar olhar de uma ótica fatalista, não é verdade? Os irmãos estão estudando a Filipenses nas terças-feiras, se eu não me engano. Essa semana não pude participar, nós temos os cultos de oração e da pós, são 2 por semana, e nós temos na terça e na quinta. Não pude participar essa semana com os irmãos. Mas no próprio livro aos Filipenses, Paulo fala da questão do cristão alcançar a perfeição. E o que seria isso? Nós bem sabemos que existem 2 tipos de santidade a qual fomos chamados. Há uma santidade posicional, ou seja, todo o crente, quando ele é convertido ao Senhor, ele se torna um santo. Porque ele se torna um chamado, ele se torna alguém que foi limpo pelo sangue de Jesus Cristo, que foi declarado justo e já se assenta nas regiões celestiais, como nós vimos em Efésios capítulo 2. Porém, a salvação não é um fim em si mesmo. Ou seja, a salvação ela é um pontapé inicial para a maioria dos cristãos. Alguns se convertem
talvez no último segundo da vida. Mas a maioria de nós é convertido pelo Senhor e Ele ainda permite que continuemos nessa vida buscando um santo procedimento, porque Ele possui objetivos para nós aqui nesta terra. Então, chamamos isso de uma santidade progressiva. Essa santidade, diferente da outra, que é estática, esta é dinâmica. Como assim? Esta deve progredir, deve alcançar um objetivo. Então, nós devemos crescer em santidade. Dessa forma, Paulo coloca para nós em Filipenses que ele mesmo não alcançou esta perfeição, mas que ele luta, que ele peleja, que ele se esforça para alcançar. Isso é paralelo a esse texto que nós temos aqui. Infelizmente, por mais que conheçamos pessoas que são justas, pessoas que aparentemente não pecam, e eu conheço uma senhorinha no Ceará chamada Dona Gersina, e essa senhorinha é um amor de pessoa. Ela não só é um amor de pessoa, mas ela conhece a Bíblia como ninguém. Ela fez mestrado lá no seminário e ela corrigiu o irmão que é doutor, estava dando aula de hebraico. Ela corrigiu o hebraico dele. Conversando um dia com a Sara, eu falei com ela, acho que a Dona Gersina não peca, não é? Mas isso é brincadeira. Obviamente a Dona Gersina peca. Porque nenhum de nós alcançará ainda em vida aquilo que alguns teólogos chamam de perfeccionismo cristão. Ou seja, todos nós ainda neste mundo pecaremos, falharemos, e nós de modo nenhum conseguiremos alcançar este andar de modo digno, de forma perfeita. Mas Paulo traz para nós como um grande objetivo, como uma vontade de alcançar, e este deve ser o procedimento cristão. Ele diz que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E daí nós precisamos reconhecer que por mais que nós não alcancemos, por mais que nós não cheguemos à plenitude, à perfeição do andar de modo digno, nós precisamos nos manter empenhados em buscar, assim como buscamos, santidade no nosso proceder. Então não podemos dizer, eu nunca vou alcançar este patamar mesmo, então deixa para lá. É como o seu filho, não é? É como criar o seu filho. Você pode dizer, mas ele sempre me desobedece, então deixa ele desobedecer. Não. Se você fizer assim, você será um mau pai. O Luca tem lá em Natal a gente diz que ele tem um chama, né? Ele tem, talvez Lailton conhece essa expressão. O Luca tem um chama pelas tomadas. O prazer dele é chegar em uma tomada e colocar o dedinho pequenininho dentro daquele buraquinho. Até hoje, ele não tomou um choque. Eu imagino que seja meio que padrão para as crianças, né? Até hoje ele não tomou um choque. Mas se continuar dessa forma, vai tomar. Qual é o nosso bom procedimento? Como nós, como pais, devemos fazer? Devemos corrigi-lo à medida que ele erra. Então, nós dizemos, Luca, não. E se ele continuar, o Senhor me deu uma ferramenta que possui 5 dedos e deu a ele um estofadinho um pouco abaixo das costas, em cima do joelho, que serve muito bem para a repreensão. E ele entende. Então, depois do primeiro tapa do dia, ele entende que o não virá acompanhado de uma repreensão física. Então, ele para. Eu seria um mau pai se eu dissesse, não, todos os dias eu preciso repreender o Luca. Ele nunca vai me obedecer, então eu desisto. Seríamos assim maus pais. Como cristãos, buscamos não sermos maus, mas sermos bons cristãos. E ao ser bons cristãos, buscamos andar de maneira digna, ainda que pequemos dia após dia, ainda que muitas vezes não estejamos por semanas ou até por meses andando de maneira digna da vocação a que fomos chamados. Porém, não devemos tirar isto como objetivo das nossas vidas. Daí Paulo, eu preciso correr um pouco para conseguirmos concluir o que eu tenho proposto aqui. Mas no capítulo 4 ainda, de Efésios, Paulo ele responde para nós como é andar de maneira digna. Porque o versículo 1 traz para nós esta grande colocação
essa premissa, essa verdade inicial, da qual sustenta o restante do livro. E daí ele diz que andeis de maneira digna. E daí nós podemos pensar, como então um cristão pode andar de maneira digna? E quando nós olhamos para o versículo 2, Paulo nos mostra que a primeira maneira de nós andarmos de maneira digna, ou uma das maneiras, é prestarmos atenção ao nosso comportamento. O nosso comportamento, meus irmãos, deve ser guiado pela Santa Escritura de Deus. Nós muitas vezes pensamos que o nosso comportamento cristão, ele tem relação com a nossa criação, que recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que o nosso comportamento, ele deve ser transformado e guiado pelas Escrituras. Então nós olhamos no versículo 2, quando Paulo diz, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Paulo traz para nós nesse versículo 2, 4 aspectos essenciais de um cristão que é baseado nas Escrituras, de um cristão que possui o seu viver baseado nas doutrinas já anteriormente expostas. E nós precisamos reconhecer e precisamos notar que estas 4 características aqui citadas são muito mais do que qualidades pessoais. Então você pode dizer, mas eu não sou uma pessoa mansa, isso não faz parte do meu caráter. Se isso não faz parte do seu caráter, você precisa analisar o texto bíblico e fazer com que ele molde a sua vida de tal forma que você se torne um homem manso, que você se torne um homem longânimo. As Escrituras devem te moldar de tal forma que você se torne alguém humilde, por mais que seja impossível declarar, eu sou humilde. É interessante, porque estes pontos que Paulo declara aqui para nós, por muitas vezes eram mal vistos, como, por exemplo, a palavra humildade. Para o grego, a palavra humildade era uma palavra que possuía um aspecto negativo. Eles não viam a humildade como uma virtude. Porém, quando nós olhamos para o contexto bíblico, para a vida do cristão, a humildade ela é exaltada. Ela não é somente exaltada entre os crentes, mas o próprio Jesus Cristo nos deu a lição de humildade. Quando Paulo, lá em Filipenses também, ele diz, sintamos nós o mesmo que sentiu Jesus. Jesus Cristo marca um grande exemplo para nós de humildade. Por quê? Pois mesmo sendo Deus, não fez caso da sua posição, mas desceu para morrer, para viver entre os homens. Então, um grande exemplo para nós de humildade é Jesus Cristo. A humildade, ela é insubstituível e ela é extremamente necessária no caráter cristão. Como? E por que devemos ser humildes? Como devemos ser humildes, primeiramente? Baseado em todas as coisas que nós já recebemos anteriormente. Paulo já nos disse que não há judeu nem grego, mas todos agora compõem igreja. Então não há mais orgulho por parte de um nascimento, por parte de uma posição social. Mais à frente, Paulo vai escrever com relação a homens, mulheres, a escravos e livres. Todos que se convertem são igreja. E porque todos estes, por mais que a posição social, por mais que a raça, por mais que o tipo de pessoa e até a sexualidade, o sexo seja diferente, porque todos estes devem ser humildes? E a resposta é porque todos estavam debaixo do pecado. Em Efésios capítulo 2, todos estavam mortos. Em capítulo 1, nenhum foi salvo porque teve nele algo que agradasse ao Senhor, mas todos que são salvos foram predestinados em amor para a glória de Deus, pela sua única vontade. Então, quando nós olhamos para estas verdades, de onde estávamos e onde estamos hoje,
nós conseguimos enxergar que não há outra resposta ao cristão perante o Senhor, perante a igreja, a não ser humildade. E é por isso que Paulo diz, com toda humildade. Paulo não para na humildade, mas ele também nos chama a um caráter de mansidão. A palavra mansidão é uma suavidade no trato, é uma docilidade de caráter. Quando nós olhamos no Novo Testamento, a palavra mansidão está ligada à submissão nos relacionamentos, a alguém que não reivindica a sua própria importância ou autoridade. É alguém que tem tudo sob controle, mas não as coisas que estão em volta, mas sim o seu próprio ser. Eu gosto muito da explicação, da ilustração de mansidão, que, se eu não me engano, o comentarista Wisby dá em Gálatas. Ele diz que a mansidão é como um cavalo de guerra. É como aquele soldado que monta, né, a guarda montada, aquele cavalo do peito forte, das costas altas, do pescoço musculoso, que tem muita força e, se quiser, derruba aquele que está montando, se quiser o machuca, talvez até o ponto de matar. Mas ele é um cavalo domado, que é guiado pelas rédeas, que usa a sua força quando necessário e não faz nada em prol de si mesmo, mas em prol daquele que está montando. Então, o crente deve ser como este cavalo de guerra, mesmo que nele não haja força, mesmo que nele não haja a beleza que este cavalo possui, mas com humildade e mansidão, devemos não reivindicar a causa própria, não reivindicar a nossa posição dentro da igreja, mas nos mantermos mansos e agradáveis uns aos outros. Então, o crente manso, ele não é aquele crente bobo, aquele crente que é passado para trás. Não é essa a definição. Mas é aquele crente que tem docilidade na sua vida cristã. Que ele possui um caráter suave. É aquele que, mesmo tendo poder, age com amor. Paulo não para por aqui, mas ele ainda traz para nós duas características. E essa característica, a próxima característica, é a longanimidade. Esta palavra ela é usada na descrição que o Senhor tem para nós. Ele é longânimo para conosco, ele é longânimo para com o homem, ele é paciente para com o homem, ele não se apressa, ou melhor, nós não devemos nos apressar em corresponder ao mal sofrido, mas com longanimidade, como membros da igreja, devemos ser pacientes uns para com os outros, e isso certamente tem ligação com a próxima característica, que é suportar uns aos outros em amor. E como eu já disse para os irmãos em Igapó, aqui o suportar uns aos outros em amor não é dizer assim, lá vem o pastor Arthur, tudo bem, eu vou suportá-lo. Não. A questão aqui é prestar suporte. Talvez alguém aqui, ou todos nós, tivemos problemas com a internet. E daí você liga para a sua operadora e ela manda um carro, ou manda alguém que lhe prestará suporte. Ele lhe auxiliará a resolver o problema. Da mesma forma, devemos ser nós na igreja. Eu não me esqueço de uma coisa que o pastor Arthur disse uma vez pregando, não sei se ele lembra disso, mas uma vez ele disse, quando você se torna membro desta igreja, a igreja de Carapicuíba, você está dando autoridade para o seu irmão intervir nas coisas da sua vida, para lhe auxiliar a crescer. Nós estávamos estudando sobre é um livro da editora Batista Regular, e eu me esqueço o nome, mas estávamos estudando sobre reciprocidade cristã. Então, a palavra que o pastor estava explicando era uns aos outros. E certamente, meus irmãos, a palavra suportar aqui, exposta pelo apóstolo Paulo para nós, em que devemos suportar uns aos outros, é que devemos prestar suporte uns aos outros. Devemos nos auxiliar, devemos promover entre nós mesmos algo que Paulo chama de paz
e não a paz romana, era uma paz forçada, mas a paz mediante o sangue de Jesus Cristo que nos une. E é por isso que a continuação do que Paulo traz para nós, ainda no versículo 2, é suportando-vos uns aos outros, e a descrição é em amor. Nós precisaríamos de muito mais tempo para entender, mediante o contexto da carta, o que Paulo diz em amor. Porque há poucos instantes, Paulo se coloca de joelho e ele ora pela igreja, para que a igreja possa entender o amor de Deus, em sua altura, largura, profundidade. Para que a igreja possa desfrutar desse amor. E certamente, meus irmãos, nós que somos crentes e desfrutamos desse amor, precisamos manifestá-lo uns aos outros. Como? Suportando uns aos outros em amor, sendo longânimos em amor, sendo mansos em amor, sendo humildes em amor. Deixem-me apenas correr no nosso segundo ponto e último ponto e trazer esta segunda resposta à pergunta como o crente deve viver de maneira digna. E a resposta é buscando uma expressão prática da unidade da igreja no Espírito. Então, Paulo diz, versículos 3, 4, 5 e 6, o seguinte: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, o crente, ele anda de maneira digna quando ele busca expressar na sua vida, quando ele busca expressar na igreja a prática da unidade do Espírito Santo. E as palavras que Paulo traz de forma inicial no capítulo 3 são muito fortes para nós como cristãos. Ele traz esforçando-vos diligentemente. Na outra casa que nós morávamos, lá no seminário, assim que abria a porta, tinha uma mesa que meu pai e eu fizemos de porta. Então, deitamos uma porta, colocamos 4 pés e a nossa mesa tinha 2,10 metros, basicamente. A Sara sempre gosta muito de passar pano no chão. Sempre gosta de manter a casa bem limpa e graças a Deus por isso. E não sei quantos conhecem o seminário lá em Natal, mas a região é muito arenosa, tem muito barro, a frente da casa era todinha gramado, e eu tinha uma bota e juntava a terra aparentemente do seminário inteiro. Um dia eu fui sair de carro, então fui até o carro lá embaixo, e quando cheguei, esqueci a chave do carro. Voltei e a Sara tinha passado pano na sala. E agora, como eu vou pegar a chave que estava do outro lado da mesa, dessa mesa de 2 metros? Então, tive que me jogar por cima da mesa, eu com toda essa minha leveza, fui me espremendo, me esticando o máximo possível para conseguir alcançar a chave que estava do outro lado da mesa sem encostar o pé no chão e, obviamente, com a preguiça de tirar a bota, não é? Mas, basicamente, essa seria uma questão prática, uma explicação prática do que seria se esforçar diligentemente para fazer alguma coisa. Nós, que somos parte essencial da igreja, e saiba disso, o pastor Mark, por mais que seja grande conhecedor das Escrituras, o pastor Arthur, por mais que seja grande conhecedor das Escrituras, o irmão Lailton, por mais que seja grande conhecedor das Escrituras, o irmão Sebastião, mas que com a sua idade e experiência seja grande conhecedor das Escrituras, mas que tenhamos irmãos que são jovens e que têm uma vida para servir ao Senhor e grande oportunidade para conhecer as Escrituras. Nenhum de nós é mais importante na igreja do Senhor Jesus Cristo, mas todos nós somos parte essencial deste corpo, que é chamada de a noiva do Senhor Jesus. Então todos nós precisamos nos encaixar nessa verdade de nos esforçar diligentemente. Todos nós precisamos cair na real e entender que somos parte essencial
Assim como alguém que empurra um carro velho, não podemos empurrar do lado contrário. Precisamos todos colocar a mão na traseira do carro e empurrá-lo a fim de chegarmos ao nosso objetivo. Assim é a igreja, meus irmãos. Precisamos nos esforçar diligentemente e a verdade que Paulo traz com relação a isso é para preservar a unidade no espírito no vínculo da paz. Alguém me disse que os batistas são uma das poucas igrejas que se multiplicam dividindo. E suponho que parte disso esteja em uma falta da aplicação do versículo 3, talvez uma parte do entendimento, de falta de entendimento do versículo 3. Nos esforçamos pouco, sem diligência nenhuma, e não buscamos preservar a unidade do espírito da paz. E não fazemos isso porque somos uma igreja composta por judeus e gentios, mas porque somos pessoas que não possuem humildade, pessoas que não são mansas, não são longânimas e que não buscam suportar uns aos outros em amor. Precisamos reconhecer que temos falhado nisso e tantas outras coisas. E daí Paulo ele nos lembra de diversas verdades, da qual nós queremos correr para concluir em tempo hábil. Paulo ele diz: há um só Espírito, uma só fé, um só Senhor, há um só batismo, um só Deus e Pai. Que união seria comparável a essa? Paulo compara mais à frente a união do casamento. Aqui podemos comparar a igreja do Senhor Jesus Cristo. O que une, o que pode unir os homens, sendo judeus, gentios, homens e mulheres, escravos e livres, de tal forma. E se somos unidos dessa forma, por que não correspondemos dessa forma? Para concluir, a última parte do versículo 6 traz para nós este apelo em forma de descrição na vida do cristão, para mostrar que todos nós somos capacitados a cumprir o que foi dito neste parágrafo. Então, depois de dizer que há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, a descrição que Paulo traz deste Deus, deste Pai sobre nossas vidas, ele diz que age por meio de todos e está em todos. Então, meus irmãos, como aplicação final, lutemos pela nossa igreja. Lutemos, meus irmãos, pela união. Nós estamos desfrutando atualmente de um cenário que certamente será a ocasião para Satanás nos afastar. A minha oração é que a igreja do Senhor não sofra de uma pandemia espiritual, ou melhor, de uma quarentena espiritual. Que nós não sejamos destruídos pela falta de comunhão que gera divisões entre a igreja. Lutemos, meus irmãos, pela nossa igreja, com vigor, com diligência, esforçando-nos, assim como alguém que procura puxar uma corda, assim como alguém que tem um trabalho de risco, assim como alguém que precisa fazer algo, assim como uma mãe que precisa dar à luz ao seu filho, ela se esforça. Na igreja do Senhor nós não medimos força, nós não medimos tempo, porque ela é prioridade nas nossas vidas. Então viva como se a igreja fosse mero detalhe na sua vida, mas dedique-se nela, viva por ela, engaje a sua família nela, que sejamos unidos, porque como Paulo disse, nós possuímos um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Temos o mesmo Deus, o qual se faz Pai sobre nós. Somos uma família. E não somos uma família que se destrói. Nós somos uma família que age em amor, com humildade, com mansidão, com longanimidade, que suporta, que dá suporte, que presta auxílio uns aos outros. Que sejamos igreja do Senhor Jesus Cristo, louvando, dando graças a Ele, dando glória por meio das nossas vidas em Cristo. Deus abençoe. Pastor Marco e o pastor Arthur. Eu agradeço, irmão Davi,
o tempo que o irmão tem dispensado a nós e a bênção que tem sido essas mensagens em Efésios. Nós sempre oramos pelo irmão, acho que o irmão sabe, o irmão é residente do nosso boletim de oração, então cada culto de oração, o irmão é motivo das nossas orações, sua família, seu ministério lá no Rio Grande do Norte, e nós somos muito felizes por poder ter o irmão conosco nesses dias e atendendo nosso pedido para pregar mais uma vez. Nós somos muito gratos pela bênção que o irmão tem sido para nós e para a nossa igreja, né? Eu gostaria de encerrar o tempo que o irmão trabalhou pregando com uma oração, tá bom? O nosso Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós e tem nos desafiado, de fato, Senhor, a vivermos já alguns dias atrás, algumas semanas atrás. Muitas e muitas vezes o Senhor tem falado por meio dos teus servos, usando eles para nos encorajar a tua igreja a andar fielmente na maneira como Jesus Cristo ensinou, na maneira como os apóstolos viveram, ó Deus. O Senhor tem desafiado a sua igreja a ser fiel nestes momentos de crise, a viver uma vida que se identifica com Cristo, e nós te damos graças por isso. Damos graças igualmente, Senhor, porque o Senhor tem confirmado estas mensagens sendo repetidas pela boca do teu servo, irmão Davi. Obrigado, ó Deus, pelo ministério dele lá no Rio Grande do Norte, pelo ministério dele aqui entre nós. Suplicamos que o Senhor continue abençoando a ele e, de um modo especial, abençoando a tua igreja na totalidade, os membros da tua igreja, que possam, Senhor, fazer a tua vontade, obedecerem ao Senhor com fidelidade, com amor e com zelo, que eles possam, ó Deus, atender não ao que o pastor Davi ensinou, mas aquilo que a tua palavra tem ensinado, porque foi exatamente isso que o irmão Davi, nosso querido irmão Davi, transmitiu hoje nessa manhã. Que possamos, ó Deus, ser animados para te servir, que possamos viver, ó Deus, as verdades da tua palavra na nossa vida cotidiana, razão pela qual, ó Deus, nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe cada um de nós e nos dá ainda um bom restante de domingo e um bom almoço na tua presença. É a nossa oração agradecida, em nome de Jesus, nosso amado Salvador. Amém. Amém.